Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E aqui estamos, Pai. Recebe a nossa adoração. Abençoa a nossa cidade, a cidade de Belém, estado do Pará e o Brasil. Pedimos e clamamos ao Senhor pelo nosso país, por aqueles que estão enfermos, enfrentando esses tempos de dificuldade. Nós clamamos por eles também em nome de Jesus, crendo no poder do Senhor, que em breve estaremos todos juntos para celebrar ao Senhor, adorar o Senhor que é digno de toda a nossa adoração. Recebe, Senhor, o culto que estamos dedicando a Ti. Nós que estamos aqui, esse pequeno grupo no templo, e os nossos irmãos queridos em suas casas. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Que nossas vidas sejam edificadas com a Tua palavra. E que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido, hoje e para todo sempre. Nós oramos, nós agradecemos. Amém. Nós convidamos os irmãos e amigos para juntos nós louvarmos ao Senhor com cânticos. Por isso diante de
Meus amados irmãos e amigos que estão nos vendo e nos ouvindo pela transmissão online no Facebook e no Instagram. Você que está aqui em Belém ou em outra cidade, em outro estado, alguns irmãos estão nesse momento nos assistindo lá da Bahia, de São Paulo, de Minas Gerais e de outros estados. Eu quero desejar as bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês. E nós estamos já o 7º culto que nós estamos transmitindo online, e realmente é um momento muito diferente, onde eu estou aqui olhando para os bancos e eles vazios, mas na certeza de que os irmãos estão nos ouvindo na sua casa, porque a Igreja Batista da Pedreira não está no templo nesses dias, mas está nas suas próprias casas. E aonde Deus habita, a Bíblia diz, não em templo feito por mão de homens, mas dentro de nós. Ele está conosco nesse momento. E esse é um culto onde nós estamos transformando vocês aí, transformando o seu lar
de adoração. Eu quero convidar você para adorar o Senhor, mas agora para refletir na palavra de Deus. Nós vamos estar refletindo hoje sobre o tema, o cântico de vitória. Deus é por nós, em Romanos capítulo 8, de 31 a 39, que diz assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Deus, a tua palavra foi lida e será pregada nesse momento. Que o teu Espírito Santo possa nos inspirar e nos ungir para falar no teu poder, e essa palavra do Senhor venha alcançar a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que diremos, pois, à vista dessas? Que coisas são essas que o apóstolo Paulo pergunta? O que foi escrito no contexto anterior, no capítulo 8, ele vem descrevendo o que o Espírito Santo faz na vida daqueles que aceitam, que recebem Jesus como seu Salvador. O Espírito Santo guia os filhos de Deus. O Espírito Santo habita em nós, nossos corpos são vivificados e serão ressuscitados, somos filhos e herdeiros de Deus. Os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória futura da eternidade. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Paulo, ao terminar a exposição sobre todas essas bênçãos que Deus nos oferece na nova vida em Cristo Jesus, ele faz essa pergunta que será a base de outras perguntas que se seguem. Neste texto, então, que é conhecido como Cântico de Vitória, Paulo expressa a sua confiança em Deus, mostrando que se Ele é por nós, nós não devemos temer. Meus irmãos, a minha intenção hoje, ao pregar esta mensagem, é mostrar que se Deus é por nós, não há o que temer. Que diremos, pois, diante de todas estas coisas que nós acabamos ainda há pouco de descrever? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Então, a primeira pergunta foi esta que o apóstolo Paulo fez. Que diremos a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não começa com uma pergunta negativa, mas ele começa com uma afirmação.
se Deus é por nós, aí ele faz a pergunta, quem será contra nós? Meus irmãos, essa expressão no grego, ela fica bem mais entendida da seguinte forma: uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos inimigos nós temos contra nós? Vivemos num sistema mundano, filosófico, anticristão, num mundo incrédulo que nos odeia e age contra nós. No versículo 38, Paulo vai mostrando os principados, potestades, que são demônios que se levantam contra nós. A Bíblia deixa muito claro que o maligno, que o mundo jaz no maligno. Ainda que o inferno, que o mundo inteiro se levante contra nós, a Bíblia deixa muito claro que seremos vitoriosos, seremos mais do que vencedores, porque Deus é por nós. Há quem diga e acredite que o diabo é algo lendário, que ele não existe. Mas a Bíblia deixa muito claro, irmãos, que ele é um anjo caído, um ser maligno, perverso, mau, mentiroso. E ele age procurando, por todos os meios, atingir a todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos. Mas o seu grande alvo, o seu alvo maior é perseguir o Filho de Deus, Jesus Cristo, e a sua igreja. Por isso, assim como ele perseguiu a Cristo e odiou a Cristo, também ele odeia a igreja de Cristo. Então, aqui, Paulo já começa dando essa segurança para nós diante de quem possa se levantar contra nós. Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, mesmo que todos os poderes do inferno se ajuntem, se levantem contra nós, eles nunca prevalecerão, pois Deus está do nosso lado. Como saber que Deus está do nosso lado? Como saber que Deus nos defende? Como saber que Deus é por nós? Então, o apóstolo Paulo vai fazer a segunda pergunta. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Paulo responde a esta pergunta direcionando para aquilo que Deus fez por nós. O que foi que Deus fez por nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Deus não poupou o seu próprio filho. Antes, o entregou por todos nós. Deus, irmãos, prova o seu amor para conosco. A Bíblia diz em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Octavius Winslow, um prominente pregador do século XIX, contemporâneo de Spurgeon, na Inglaterra e na América, ele escreveu: quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro, nem Pilatos por medo, nem os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a Bíblia diz que se ele não poupou o seu próprio Filho, ele então não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Essa pergunta vem como resposta para aquela outra pergunta. Se ele não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Graciosamente, não é por mérito,
Nós não merecíamos nada porque somos pecadores, mas é pela sua graça, é um favor imerecido. Não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? A Bíblia deixa muito claro, se Deus deu o seu próprio filho, se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, ele então não dará agora aos seus filhos, aqueles que seguem a Jesus, que creem em Jesus, o que necessita. O que é que você está necessitando nesses dias de crise que nós estamos vivendo? A Bíblia diz que Deus cuida de nós. Se Ele não poupou o seu próprio Filho por amor a nós, como Ele não nos dará graciosamente todas as coisas? Então creia, confie que Deus é por você nesse momento difícil que você está passando. Talvez você esteja passando alguma dificuldade na sua empresa, nos seus negócios. Talvez você esteja passando alguma dificuldade financeira porque ficou desempregado ou porque não está podendo sair para trabalhar. Talvez você esteja passando alguma dificuldade de enfermidade por conta desse vírus. Talvez alguém da sua família está em estado gravíssimo. Talvez você esteja passando por um outro problema que não seja de enfermidade, mas seja emocional. Eu quero lhe dizer nessa noite que você não está sozinho. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes nos entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? A terceira pergunta que o apóstolo fala aqui nesse cântico de vitória, de que Deus é por nós e não há o que temer, ele diz assim, verso 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Irmãos, nenhuma acusação pode prevalecer contra nós que somos salvos, porque ele diz, quem intentará acusação contra os filhos de Deus, se é Deus quem os justifica? Não há mais condenação, a Bíblia diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus já nos justificou, Deus já nos perdoou. Então, no momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos, entregamos ao Senhor, sinceramente, Ele perdoa e Ele apaga de nós a nossa dívida. Não há mais condenação. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, não entrará em condenação, a Bíblia diz. Não entrará. Quem crer não entrará, mas passará da morte para a vida. Quem tentará acusação? A quarta pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, não há o que temer, meu irmão, minha irmã, onde você está me ouvindo nessa... A Bíblia deixa clara que quem condenará os escolhidos de Deus? Será que alguém condenará os crentes salvos e justificados? Quem vai acusar? Agora ele pergunta, quem vai condenar? Primeiro vem a acusação, depois a condenação. Nenhuma nem outra coisa pode acontecer no Filho de Deus, porque Deus já nos justificou. E se Ele já justificou, não há mais condenação. A Bíblia mostra que não há, mas como é que eu posso mostrar, provar que não há mais condenação? Paulo vai apresentar, primeira, a morte de Cristo. Ele diz assim, quem os condenará? O verso 34. Foi Cristo Jesus quem morreu. Cristo Jesus morreu por nós. Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Morreu e por isso Ele pagou a nossa culpa, a nossa dívida pelos nossos pecados, derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário. Cristo nos resgatou, a Bíblia diz, da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso próprio lugar. Gálatas capítulo
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem nos condenará? Se Cristo já pagou o preço em nosso lugar, se Cristo já levou o nosso pecado, a nossa culpa, o nosso castigo. Em segundo lugar, quem nos condenará? Se Cristo ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos, diz o apóstolo Paulo. Irmãos, esse é o grande fato de encorajamento para nós que estamos com a nossa vida sendo ameaçada por um vírus invisível. Há muitas pessoas entrando em desespero, há muitas pessoas entrando em pânico. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos condenar? Se Jesus morreu e ressuscitou, Jesus tem o poder sobre a morte e tem o poder sobre a vida. Ele morreu, mas está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. E por isso nós temos a garantia não só da vitória sobre a morte, mas de que um dia nós também seremos ressuscitados. Aqueles que morreram ressuscitarão dentre os mortos. Terceira razão pelo qual ninguém pode nos condenar é a posição que Jesus está exercendo nesse momento. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. E está à direita de Deus, irmãos. Jesus numa posição de exaltação, de soberania. Jesus morreu, Jesus se humilhou, Jesus se tornou servo, se tornou homem e morreu a morte de cruz. Mas a Bíblia diz que ao ressuscitar, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Está reinando. Jesus está no trono. E porque Jesus está no trono, todas as coisas estão sob o seu controle, sob o seu domínio. A Bíblia diz que Deus, o Pai, deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Jesus está numa posição não só de exaltação, mas também de autoridade e poder. Ele está reinando e ele vai voltar com poder e glória para a igreja e vencer definitivamente, eliminar, porque ele já venceu lá na cruz do Calvário, mas ele vem para consumar a sua obra, tirando, eliminando todo o mal da face da terra. Queridos, quem nos condenará? Jesus está reinando. Por que temer se Jesus está reinando, está no trono? Ele não está no túmulo, ele ressuscitou, também ele não está na terra, ele está no céu reinando soberanamente. E a quarta razão, não deves temer ser condenado, é porque Jesus está no céu, na posição de autoridade, de poder, como Senhor e Rei, mas Ele também está intercedendo por nós. Diz assim, e também intercede a nosso favor. Irmãos, não adianta a gente enfraquecer na fé, não adianta a gente desanimar. Nós temos mais é que levantar a nossa cabeça, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que está nos céus, intercedendo, colocando-se diante de Deus a seu favor. Você não está sozinho aqui. Jesus está intercedendo por você. A quinta e a última pergunta
Quem nos separará do amor de Cristo? Se Deus é por nós, não há o que temer. Quem vai nos separar? Não há como alguém acusar. Não há como alguém condenar. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo está numa posição de exaltação e governo. Ele intercede por nós. Então, quem agora vai nos separar? Paulo vai dizer. Essa última pergunta, irmãos, é um grande desafio. Quem vai separar você do amor de Cristo? Paulo pergunta. Aí Paulo vai apresentar uma relação de 7 coisas que poderiam nos separar do amor de Cristo. Ele vai dizendo, será a tribulação? Será a ansiedade? Será a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou a espada? Aí logo em seguida ele vai citar um salmo que diz assim, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, não há dúvida de que devido ao nosso grande amor por Jesus e por ser fiel a Ele, custe o que custar, nós seremos entregues à morte todo dia. Meus irmãos, por que temer um vírus se nós temos diante de nós tantos outros inimigos que se levantam contra nós? A tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. E para completar, ele ainda diz assim, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como... Surpreendente, irmãos, é que em vez de nos separar essas coisas que ele alistou aí, em vez de nos separar do amor de Cristo, estas coisas, sabe o que acontece? Elas fortalecem a nossa fé. Elas nos aproximam mais. Ele diz, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Essas coisas, irmãos, podem até causar separação em outras áreas da nossa vida. A morte pode trazer a dor da separação e tantas outras coisas que acontecem no dia a dia. Mas nada disso e outras, e essas que foram relatadas aqui pelo apóstolo Paulo, podem nos separar do amor de Deus. Quando você estiver enfrentando perseguição, não se abata, não desanime, não negue a sua fé, mas seja fiel. A Bíblia diz ser fiel até a morte da vida. Meus irmãos, nós estamos enfrentando uma crise sem precedentes. Estamos vivendo essa crise instalada no mundo todo. São cerca de quase 200 países que foram afetados por esse vírus. Uma peste que tem provocado catástrofes de grandes proporções na área de saúde, na economia e em outras áreas. Milhões de pessoas estão parando de trabalhar, de ir à escola, de ir às igrejas, parando de sair de casa, de viajar. Países fecharam fronteiras, os eventos foram cancelados, as cidades param, a população se sente desprotegida e com medo. Isso é uma realidade, é um fato. Nós estamos vivendo um dos piores dias na Terra. Mas eu quero lhes fazer uma pergunta. Aliás, 2 perguntas diante de todos esses fatos. Quem vai separar você do amor de Cristo? Será uma crise como essa? A Bíblia diz
que nós somos entregues à morte todo dia. Não é fácil a vida, não é fácil. E a vida cristã, principalmente, porque quando nós nos convertemos a Cristo, irmãos, nós passamos a nadar contra a maré. Nós temos contra nós o diabo. Ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Ele odiou a Cristo e odeia os crentes. Nós temos contra nós o mundo, o sistema mundano, a sua filosofia é anticristã. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. Nós temos contra nós o sistema mundano. Nós temos contra nós, meus queridos irmãos, também o pecado, que vai cada vez mais, a Bíblia diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O pecado tem se multiplicado e tem trazido, irmãos, a ira, tem provocado a ira santa de Deus, porque Deus é santo. Há muitas pessoas provocando a Deus nesse mundo. Há muitas pessoas que odeiam a Deus, odeiam a Cristo. Nós vivemos nesse mundo, irmãos, que jaz no maligno. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer nessa hora: você está preparado para enfrentar uma perseguição? Ninguém estava preparado para enfrentar esse vírus. Não é verdade? Ninguém. Agora eu pergunto, você está preparado para enfrentar uma perseguição? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse que nem a perseguição nos poderá separar. Irmãos, nós estamos vivendo um período em que os cultos foram proibidos de serem realizados no seu templo, com a presença das pessoas. Isso está acontecendo por uma questão de prevenção para evitar a contaminação e a proliferação do vírus. Agora, se essa proibição começasse a ser de caráter indefinido, se essa proibição ela fosse intensificando, como os cristãos iam reagir, eu pergunto? Como você ia reagir? Nós estamos seguindo as determinações do governo estadual. A cada decreto que ele apresenta no Diário Oficial, nossa igreja, direitinho, e deve continuar seguindo. Já falei, porque é uma questão de prevenção. Mas, hoje, a proibição dos cultos, eu estou levando um questionamento aqui diante do que nós estamos estudando. Será que a perseguição vai nos separar do amor de Cristo? Hoje, que está nos separando do templo, de vir ao templo, é um vírus. Agora, se um dia nós fomos impedidos de ir ao templo, não por causa de uma questão de saúde, mas por uma questão de perseguição religiosa, como você vai reagir? Você está preparado para se manter firme na sua fé? Ou você vai desanimar? Ou você vai desistir? Aí você diz, mas pastor, isso não vai acontecer. Eu acredito que não. Mas, quem garante? A Bíblia diz que quem quer viver piamente em Cristo sofrerá perseguição. Paulo diz em 2 Timóteo 3,12, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Paulo, ele disse, ele foi um dos que mais sofreu por causa de Jesus. Ele disse isso aos cristãos, porque nos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele.
Irmãos, tem pessoas aqui na nossa nação, na nossa pátria, que odeiam os crentes. Tem pessoas aqui na nossa pátria, na nossa nação, que odeiam a igreja. Tem pessoas aqui na nossa pátria, na nossa nação, que não quer que o Brasil saia da corrupção. Tem pessoas aqui na nossa pátria, na nossa nação, que preferem que o Brasil continue indo de mal a pior. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão presunçosos, serão arrogantes, atrevidos, traidores. Nós não podemos mais confiar, porque as pessoas estão traindo, são traidores, são amantes de si mesmos, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, extremamente egoístas. Esse é o mundo que nós vivemos. A segunda pergunta que eu vou fazer: mas ir ao templo por uma perseguição religiosa, você estava firme para permanecer com Jesus, como o apóstolo Paulo disse? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem nada. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, a perseguição? É momento de refletir sobre isso. Eu estou levantando essa questão diante de um fato não de perseguição, mas de isolamento, onde a gente não pode ir à igreja. Meus amados irmãos, já estamos concluindo. O apóstolo Paulo, então, para concluir o cântico de vitória, quem nos separará do amor de Cristo? Ao listar essas 7 coisas, então ele vai agora mostrar a parte principal. Chegamos ao clímax desse capítulo, chegamos ao ponto culminante da nossa mensagem. Ele vai apresentar 5 perguntas e argumentação. Paulo termina o cântico de vitória com uma convicção firme e inabalável, dizendo: eu estou bem certo, eu estou seguro. Essa afirmação você pode dizer também? Eu estou certo que diante dessa pandemia, eu estou certo que diante de qualquer tipo de perseguição, eu estou certo diante de qualquer tribulação, de qualquer ansiedade, de qualquer angústia, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tem gente que se afasta por qualquer coisa, muito melindroso, se afasta da igreja, se afasta dos caminhos do Senhor. Paulo está dizendo aqui que nós temos que ser fiel no meio das crises, no meio das perseguições, no meio da fome, no meio do perigo, no meio da espada. Quem é mais importante para você? Tem que ser Jesus. A Bíblia diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem quiser ser meu discípulo deve carregar cada dia a sua cruz e seguir-me. Aqui Paulo, então, ele vai dizer: meus irmãos, eu estou certo que nada poderá me separar. Ele diz: quem nos separará, o verso 35, do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a ansiedade, perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas estas coisas, que coisas? Na tribulação, na fome, na perseguição, no perigo, na espada, somos mais do que vencedores. Não é no momento de fartura que ele está dizendo, é no momento como esse que nós estamos vivendo, é no momento como esse que a sua fé está sendo provada. Se você realmente é fiel, se você realmente é crente. Aí então ele diz: contudo, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que conclusão maravilhosa. Que fecho espetacular. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus. É esse o amor de Deus que nós temos no nosso coração, que foi derramado pelo Espírito Santo em nós. Romanos 8, 35 e 39. Irmãos, a nossa certeza não consiste em o nosso amor, porque o nosso amor é egoísta, mas sim no amor de Deus, o mesmo amor que Deus demonstrou por nós, o seu amor por nós, Ele derramou em nossos corações. Esse amor é o que suporta todas as coisas. O amor de Deus, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele não falha. Esse amor é inabalável. Irmãos, a esperança do crente não é que escapará da angústia, do perigo, da fome, da perseguição, da morte. Jesus disse, no mundo nós vamos sofrer tribulação e perseguição, mas nada disso poderá nos separar do amor de Cristo. João Scal diz o seguinte, ele comenta que o capítulo 8 de Romanos começa com nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e termina como nenhuma separação. Todas as crises que enfrentamos neste mundo, seja qual for o seu nível, devem ser encaradas com fé e coragem. As crises, irmãos, elas não abalam a igreja, elas não devem abalar a nossa fé daqueles que sabem quem tem crido, daqueles que são fiéis. Pelo contrário, elas saem mais fortalecidas. As igrejas se fortalecem mais nas adversidades do que na bonança. Esse é o momento que Deus está nos dando para fortalecer a nossa fé. Esse é o momento que Deus está dando a você para fortalecer a sua fé. Enquanto muitos estão desesperados, enquanto muitos estão angustiados, nós estamos com a nossa fé sendo provada. É através das grandes crises que vieram os maiores avivamentos. E Deus começa o seu juízo com a igreja. É agora ou nunca. Ou nós paramos para buscar um avivamento espiritual diante de um mundo mau, diante de um mundo pecaminoso, ou as coisas vão ficar piores do que já estão. Por isso, que nós possamos fazer a oração de Abacuque. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, dos céus perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Que nós possamos orar para Deus trazer um despertamento, um avivamento na nossa vida, diante dessa crise que nós estamos vivendo. Nós não podemos ser o que éramos antes da crise. Quando as portas das igrejas se abrirem, você precisa voltar melhor do que era antes, e não pior. Porque muitas pessoas, depois dessa crise, vão piorar. É o pecado. Vão virar as costas para Deus. Já estão virando há muito tempo, mas tem gente que vai voltar para Deus. Tem gente que vai se aproximar mais de Deus. Então Paulo conclui dizendo, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe com essa palavra e que Deus possa colocar em nosso coração a fé, a esperança, o consolo. Você está me ouvindo aqui pelo Facebook. Eu quero me dirigir nesse momento dizendo, Deus é por você, Deus é por nós e por isso nada será contra nós. Você que está me ouvindo aqui no Instagram, a Bíblia diz, Deus é com você. Se Deus é por você, quem será contra você? Deus é por nós, por isso nós não temos que temer.
Vamos, nesse momento, cantar um cântico, acompanhado aqui pela Adriana e a Alana e o Léo. Logo após eu quero estar orando com vocês. Nosso Deus, nosso Pai, glorioso Deus, poderoso Deus, como é bom ouvir a Tua palavra que traz esperança, a Tua palavra que fortalece a nossa fé, a Tua palavra que nos anima, a Tua palavra que nos enche
de esperança, de confiança, de que apesar das provações, das tribulações, dos perigos, da espada, apesar das ansiedades, dos temores, das tribulações, das perseguições, apesar dos principados e potestades, apesar do inferno e o mundo inteiro se levantar contra nós, nesse mundo incrédulo que odeia, por causa do pecado, a Cristo e a igreja, o Senhor nos traz uma palavra de esperança, de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós, meu Deus? A tua palavra diz que o Senhor é a nossa rocha, a nossa força. O Senhor é o nosso Deus que cuida de nós, que está conosco, que está do nosso lado, que nos ama, que nos salvou, que nos justificou, que nos perdoou, que nos redimiu, que nos purificou pelo sangue de Jesus. Ó Deus, ainda que o mundo, a carne, o diabo possam continuar se levantando contra nós, mas nunca poderão nos vencer, porque o Senhor é por nós. Mesmo que todos os poderes do inferno se levantem contra a tua igreja, eles não prevalecerão. A porta do inferno não prevalece contra a tua igreja. Ó Deus, eles nunca prevalecerão, pois tu estás do nosso lado. Louvado seja o teu nome. A Bíblia deixa claro que a nossa luta não é contra a carne, nem contra seres humanos, mas é contra principados, contra potestades, contra fortalezas. Nós cremos, meu Deus, que essas fortalezas, esses principados, esses demônios não têm poder para destruir a tua igreja, porque o Senhor já os despojou as autoridades, os poderes malignos, e o Senhor já os triunfou diante deles lá naquela cruz. Meu Deus, em nome de Jesus, enche-nos de fé, enche-nos de esperança, de confiança nesses dias difíceis, meu Deus, que nós estamos vivendo. Mas há um cântico de vitória que nós podemos ler e fortalecer a nossa fé, a nossa esperança de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ó Deus, que nós saiamos da tua presença nesse momento, desse culto, melhor dizendo, que nós saiamos desse culto, porque na tua presença nós vamos continuar. Meu Deus, fortalecidos com essa mensagem de fé, de esperança em Cristo Jesus. Custe o que custar, nós sabemos em quem temos crido e por isso podemos dizer: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores e nada poderá nos abater, nada poderá nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, nós oramos agora pela nossa nação brasileira. A nossa nação brasileira está passando por uma grande crise, Senhor. Nós nunca pensávamos que íamos passar por essa crise. Não só o Brasil, mas o mundo todo, meu Deus. Ó, meu Deus, eu te peço pelos nossos governantes. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor dê sabedoria, integridade, que possam governar com sabedoria, meu Deus. Eu te peço pelo Congresso, pelo Senado, eu te peço pelo Planalto, eu te peço pelo presidente, pelos ministros, eu te peço pelos deputados, pelos senadores. Ó Deus, que nesse momento todos possam estar unidos, Senhor, por uma mesma causa, defender a nossa pátria. Em nome de Jesus, que a nossa nação possa dizer que Deus é o Senhor, que Deus é o Senhor, que Deus é o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Também eu te peço, meu Deus, em favor das famílias da nossa igreja, aquelas que estão passando por dificuldades, porque foram afetadas por esse vírus, Senhor. Tem alguns irmãos da nossa igreja que estão se tratando, meu Deus. São vários irmãos e eu quero colocar diante do Senhor todos eles nessa hora, meu Deus. Eu quero colocar o Rafael, que já está, ó Deus, melhorando, que o Senhor continue cuidando dele. Eu quero colocar, Senhor, a filha da nossa querida irmã Vilma, seu genro. Quero colocar a Fernanda, que precisou hoje também de tratamento. Quero colocar, Senhor, diante do Senhor, outros irmãos que não estou lembrado aqui, mas que o Senhor esteja cuidando deles. E daqueles que, ó Deus, por alguma razão estão enfrentando, ou por esse motivo desse momento difícil que nós estamos vivendo, passando por alguma crise emocional, que o Senhor possa trabalhar na sua mente, ó Deus, renovando a sua mente, em nome de Jesus, tirando o desânimo, ó Deus, em nome de Jesus, crendo que se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida e por aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida e nessa nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Quero dizer que durante a semana eu vou estar fazendo várias ligações para entrar em contato com vocês e orar com vocês. Nós vamos estar nos comunicando dessa maneira. Na quarta-feira eu estarei aqui na igreja, o Frank e a irmã Alana. Os irmãos poderão vir aqui, excepcionalmente, se estiver precisando resolver algum problema emergencial ou então para trazer o seu dízimo ou a sua oferta. Quem preferir entregar pessoalmente, então venha só uma pessoa, não esqueça de trazer a sua máscara, venha e entregue na secretaria com a Lana, ou se preferir, faça a transferência bancária. Nós vamos continuar também com a campanha das cestas para esse mês, os irmãos poderão trazer novamente. No mês passado foram mais de 50 cestas, todas quase já praticamente foram distribuídas. Nós vamos precisar continuar ajudando outras pessoas que não foram beneficiadas da vez passada e que porventura possam estar precisando. Um grande abraço a todos e, se Deus quiser, no momento oportuno nós vamos poder nos abraçar pessoalmente. Amém. Thank you.